A todos os irmãos e amigos, uma boa noite na paz de Cristo Jesus. E me sinto muito feliz em retornar à igreja aqui, Deus Vivo, Central, e para mim foi um motivo de muita honra receber o convite do pastor Jurandir. Obrigado, pastor Jurandir, pelo privilégio e também em oportunizar a mim servi-los nesta noite. Também rever a pastora Marciana e todos os irmãos, obreiros, pastores presentes nesta ocasião. E quando o pastor Jurandir falou de amigo, ele estava de cabeça, 28 anos, eu não me lembrava quanto tempo. E quando eu falo de amigo, gente, é uma coisa minha, cada um tem a sua maneira de pensar, que nós temos 3 tipos de amigos: o amigo por conveniência, o amigo por influência e o amigo por convivência. Então, a minha amizade com o pastor Jurandir é por convivência, aí quase 3 décadas. Irmãos, antes da palavra ser lida, com autorização do pastor Jurandir, eu tenho alguns livros escritos. Para quem não sabe, eu pastoreei 31 anos, foram 6 anos em Foz do Iguaçu, era de Londrina, fui para lá, retornei e trabalhei 25 anos aqui na Central, de maneira ininterrupta, e eu tinha um projeto que quando chegasse aos 60 anos eu pararia, daria sequência à vida pastoral, mas usando um outro formato. Então já vai para 6 anos que eu estou hoje dando suporte, dando mentoria, dando a minha colaboração, e tenho sido muito grato a Deus pelo momento que eu tenho tido de ser útil a tanta gente carente que me procura. Então eu tenho 37 anos de vida pastoral, e nos últimos anos escrevi alguns livros, entre eles o primeiro, que é Solidão na Vida Pastoral, que é fruto de uma tese de um doutorado. E esse livro não é apenas direcionado a pastor, ele tem 6 capítulos, tem quase 600 páginas, e primeiro capítulo Solidão, depois fala sobre ansiedade, estresse, sofrimento, depressão e suicídio. Um livro muito bom, até por sinal alguns psiquiatras têm recomendado para pacientes. Depois, no outro livro, A Pedagogia do Deserto. Para mim é um livro que eu gostei demais, e quando eu estava escrevendo fiquei tão empolgado, e a minha esposa disse para mim um dia: Moisés, cuidado para você não romantizar o deserto. Eu falei, tudo bem, mas também não vamos demonizar o deserto, né? Gente, não existe vida cristã sem passar pelo deserto, taxativamente não. Depois tive outro livro, Insucesso, muito bom, para a gente ver como é que nós olhamos a nós mesmos e como é que Deus olha para nós. E o ano passado terminei o curso de psicanálise, tinha que fazer um TCC, e aí eu escolhi um tema, achei interessante e transformei num livro, que é A Mente Não Mente. E a mente é uma coisa tão fabulosa, gente, tão fantástica, que eu olho assim e fico maravilhado com Deus. O universo, ele tem, segundo os cientistas, 14 bilhões de anos. É uma coisa que foge da nossa capacidade de racionalizar. É uma amplidão, é uma coisa vasta, e a ciência, ela chega à seguinte conclusão: eles conhecem mais acerca do universo do que acerca do cérebro humano, gente. E qual o tamanho do cérebro? É isso aqui, ó. Qual o peso do cérebro? 1 quilo e pouquinho. Então a sua mente pode ser construtiva ou destrutiva, te levar para frente
ou te leva para trás, para cima ou para baixo. E esse livro tem umas questões que eu acho que são bem válidas. Por exemplo, fala sobre o efeito da oração no cérebro, o efeito da comunhão com Deus no cérebro, o ponto de Deus no cérebro humano, o poder da palavra no cérebro. Alguém pode dizer, mas poder da palavra? Sim, gente, a Bíblia fala sobre ler a Bíblia, amar a palavra, se apegar à palavra, abraçar a palavra. E a ciência diz que quando você lê a Bíblia uma vez por semana, qual é o efeito? 2 vezes, qual é o efeito? 3 vezes, 4 vezes. Então, na proporção que você lê, você vai tendo mais benefícios, mais coisas vão acontecendo. Se você ler a Bíblia 4 vezes por semana, o seu sentimento de solidão cai 30%. Quem tem aí muita raiva e lê 4 vezes, cai 32%, gente. O sentimento de estagnação na vida cai 60%, amargura cai 40%, alcoolismo cai 57%, pornografia cai 61%, gente. Isso é a ciência que está dizendo. Vejam o poder da palavra no cérebro. Então, e por fim agora, em abril para maio, eu lancei esse livro, O Incrível Poder do Abraço. Gente, é uma coisa que também eu nunca tinha imaginado, o quanto o abraço é importante, significativo. E a pergunta é, quanto tempo você gasta para dar um abraço? Segundo as pesquisas, a média de um abraço, 3 segundos. E quanto você gasta em dinheiro? 0 o custo. E o resultado? Muito significativo. Começa aí pela infância, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a primeira infância, 4 anos, segundo Freud, começa a formação da personalidade. Então, uma criança, quando é abraçada nessa fase, a memória registra, leva para a fase adulta, e na fase adulta ela tem 3 questões que são fundamentais para toda a vida, gente. Quais são as 3 questões? Confiança, autoestima e amor próprio. Em contrapartida, a criança que não foi abraçada na infância, ela vai reproduzir o que teve ou não teve. 75% só consegue reverter na 4ª geração. Então, uma criança que não foi abraçada, ela vai ter consequências. E aí eu comecei a olhar isso, achei muito curioso e preocupante, e fui dar uma olhada assim mais, como dizem, in loco. E não foi difícil achar várias famílias com problemas dessa natureza. Entre essas famílias, uma menina de 13 anos, adolescente, que ela não abraça ninguém, não aceita ser abraçada. Se alguém tentar abraçá-la à força, ela sai correndo. E aí fui saber o porquê. Porque os pais nunca abraçaram ela. E por que os pais nunca abraçaram ela? Porque os avós nunca abraçaram os pais. Então vejam o que faz um abraço, gente, e o que faz a ausência do abraço. E outra coisa interessante é, se eu estou bem comigo mesmo e você está muito estressado, quando eu te abraço, esse toque físico faz com que o cortisol, no caso aí o estresse, seja estancado. Quando não apenas é estancado, também ele é reduzido. E além do mais, esse abraço libera o que? Hormônios do prazer, serotonina, ocitocina, dopamina. Então eu transmito para a pessoa prazer, alegria, contentamento.
Então, gente, é muito importante. E esse livro o pastor Jurandir não tem ainda, vou repassar a ele como presente para ti, pastor Jurandir. Esse aqui ao pastor Júnior, foi o ministrante aqui. Pastor Jurandir já tem esse livro, acho que todos eles, tem todos, né, se eu não me engano, eu sempre tenho repassado. Irmãos, vamos à palavra. Eu peço aos irmãos perdão e compreensão. Eu estou com um problema para falar. Eu tive agora há poucos meses um problema de retração gengival, coisa que eu nem imaginava que existia, e tive que colocar algumas placas na boca, e eu estou assim com cabresto, gente, é isso que eu digo, amordaçado, machucando por dentro, ferindo, dificultando para falar. Emagreci 4 quilos por causa disso. Então, para mim o drama que mais se desponta é para falar, a dificuldade, 1 ano e meio aí de tortura, né? Mas vamos lá, né? O pastor Jurandir me pediu para falar sobre um assunto que é relacionado à liderança, a pastor, a obreiro, e eu quero falar sobre vocação para servir. Vocação para servir. Atos 20 e 24 é o versículo que eu entendo ser oportuno para nós nesta ocasião. Diz assim, Atos, bem conhecido por sinal esse versículo, eu gosto muito dele. Diz assim, ali tem uma outra versão, vamos a NVI, diz assim, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Na versão corrigida, que é a versão que nós mais usamos, os assembleianos, diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, eu quero então dividir com vocês, compartilhar com vocês esse tema, vocação para servir. E a carreira pastoral, eu quero que você guarde isso, talvez seja uma expressão que ela é muito relevante. A carreira pastoral não é feita de romantismo, gente, não, de forma alguma. E quero iniciar dizendo para vocês que eu tive uma experiência, talvez uma das mais dramáticas, nesses anos de vida pastoral. Isso tem uns 12 para 15 anos. Faleceu um irmão de uma congregação de bairro aqui da nossa igreja em Londrina. E no período noturno teria a cerimônia fúnebre, como sempre acontece. E eu, como pastor da igreja, fui lá no período noturno, durante a cerimônia. E a igreja tinha umas 200 pessoas, mais ou menos. E eu ministrei naquela noite. Aí quando o dirigente local estava encerrando o culto, apareceu um senhor, de uns 55 anos talvez, mais ou menos, não membro da igreja, portanto não tinha nada a ver com a igreja, e pediu ao dirigente a oportunidade, ou seja, pediu o microfone. E o dirigente, na sua simplicidade, vamos usar essa expressão, deu o microfone para este homem, esse senhor. E esse senhor pegou o microfone na frente de todo mundo e disse o seguinte:
Vocês estão vendo fulano de tal morto aqui? Pois o culpado da morte dele é o pastor Moisés. Gente, exatamente isso, sem aumentar. O que você faria nessa hora? Diante de 200 pessoas, você ser acusado e ser ali interpretado como responsável pela morte daquela pessoa. Eu, na hora, não falei um A. A minha resposta foi o silêncio. Fiquei quieto, porque tudo que eu fizesse além disso seria piorar o ambiente. Fiquei quieto e deixei o tempo passar. E não vou aqui, obviamente, falar o que aconteceu com o passar dos anos, porque não é a nossa intenção, mas coisas das piores imagináveis com essas pessoas. Então, gente, nós não podemos ir para a vida ministerial, para a vida pastoral, como inocentes, como ingênuos, achando que tudo é certinho, que não tem erro, que não tem problema, que não tem dificuldade, porque vai ter muita frustração logo no início. Então, eu quero aqui usar alguns pensamentos, e o primeiro deles que eu quero que vocês guardem, para que nós sejamos pessoas vocacionadas para servir. A primeira coisa que é indispensável, é uma questão obrigatória, é convicção, gente. Convicção de ter sido chamado, ter sido escolhido, ter sido selecionado, porque se não tiver convicção, nas horas mais intensas, nas horas mais difíceis, você vai balançar e pode desabar. Então, a convicção, ela é obrigatória. Por quê? E vou usar uma experiência. Eu fui para Foz do Iguaçu em 87, e lá em Foz do Iguaçu, depois de 3 anos, eu recebi o convite para deixar o trabalho profissional e me integrar à igreja. Por sinal, moraria no fundo da igreja, era a proposta feita para mim na época, morar no fundo da igreja. Eu já tinha feito seminário, já estava naquela expectativa de ser um pastor de tempo integral, mas estava aguardando o momento, o lugar. Aí veio o convite. Eu pedi na época ao pastor Ivo, que era o pastor em Foz do Iguaçu, que foi pastor daqui, que me desse uma semana a 10 dias para orar. E naquele final de semana que se aproximou, teve lá em Foz um evento na igreja, e tinha o coral da nossa igreja aqui em Londrina, lá em Foz do Iguaçu, participando desse evento. E no domingo à tarde, tinha um ministrante de Goiás, um pastor, pregador de Goiás, e eu fui levá-lo para conhecer as cataratas, e disse a ele o seguinte: olha, eu recebi uma proposta da igreja, um convite, tenho que dar a resposta, e estou orando, e fiz um propósito com Deus, para mim ter convicção daquilo que vai ser feito. Eu falei para esse pastor: a minha proposta é que hoje à noite, Jesus batize com o Espírito Santo a esposa do meu patrão, recém-convertida, era uma pessoa de origem italiana, muito fechada, não conversava com ninguém na igreja, quietinha, sentadinha no canto dela. Falei: hoje à noite, se Jesus batizá-la com o Espírito Santo, eu sei que é de Deus. Se não houver o batismo, eu sei que não é, e ponto final. E o culto terminou, eu olhando para ela, e ela quietinha, nem abria a boca, gente, paradinha igual uma estátua, e eu olhando. Terminou o culto, aí o pessoal de Londrina que tinha que voltar, porque 500 quilômetros tinha que trabalhar na segunda-feira, eu fui até o ônibus, me despedi do pessoal, e quando eu me despedi, retornei para a igreja, praticamente vazia já a igreja. Quem eu vejo saindo no corredor central da igreja, chorando e falando línguas estranhas? A irmã Célia. Aí eu falei: está aí. Aí abri mão do trabalho, ganhava muito bem, fui morar no fundo da igreja. Por quê, gente? Eu precisava dessa convicção, porque muitas horas difíceis surgem
desafiadoras. Se você não tiver convicção que foi Deus que te colocou, você vai desistir, você vai recuar, vai abandonar. Então você precisa de convicção. Então a questão aqui, ela tem que ser dessa forma. E para a gente, quando vai ter esse posicionamento de servir a Deus, essa disposição, essa iniciativa, a gente precisa ter o que, gente? Fundamentação. Porque a convicção, ela vai precisar, mas nós temos que ter o que? A fundamentação. Aí coloca para nós aí Colossenses 2 e versículo de número 7, e você vai ver por que eu me refiro a essa questão de estar fundamentado, estruturado, firmado, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo que nós precisamos estar o quê? Arraigados e edificados, ou seja, ter raiz, ter fundamento e crescer para cima. Parece uma expressão meio irônica, mas é isso que eu vou explicar para vocês. E para explicar isso aqui, eu quero usar duas plantas. A Bíblia fala muito na questão de figuras, linguagens, metáforas, usa a natureza, usa os animais. Então vamos usar aqui duas figuras. A primeira figura, gente, a figura do milho. Eu já morei na roça até os 11 anos, e eu conheço um pouquinho dessa questão de milho. O milho, em média, gente, ele cresce 3 metros de altura, 3 metros. E a pergunta para a sua reflexão e interação é a seguinte: o milho tem raízes profundas, sim ou não? Quem é que entende de milho aí? Não. O milho tem raízes aéreas, chamadas raízes aéreas, porque são raízes que ficam na superfície da terra, gente. Então o pé de milho não tem raízes profundas, e sim raízes aéreas, porém ele cresce 3 metros de altura. E quando chega a hora de dobrar o milho, a gente fala dobrar, porque chegou a hora que a espiga já está granada, e aí você vai lá, faz uma dobra no milho. A partir do momento que você dobra aquele pé de milho, ele vai morrer, ele vai se secar, definitivamente é isso. Vamos olhar uma outra planta, para ter esse paralelo. Outra planta, alfafa. Não sei quantos conhecem a alfafa aqui. A alfafa, gente, ela cresce em média uns 40 centímetros acima da terra, em média 40 centímetros. Ela é um vegetal muito rico em proteínas para animais. E a alfafa, ela é cortada várias vezes por ano. Quanto mais ela é cortada, mais ela produz. É cortada uma vez, 2, 3, 4 por ano, ela vai crescendo, vai se reproduzindo e assim sucessivamente. Qual a diferença, gente, do milho para alfafa? O milho, raízes aéreas. A alfafa tem raízes de 3 metros de profundidade. Aquilo que o milho tem sobre a terra e fica aparente, a alfafa tem de raiz na terra. Então a alfafa, você pode chegar sobre ela, cortar, pode pisar sobre ela, sapatear sobre ela, maltratá-la, e ela continua produzindo. Olha a diferença. Aqui Paulo está dizendo, olha, arraigados, eu tenho que ter raízes, eu tenho que ter o que? Estrutura, tenho que ter fundamentação, para que haja o que? A edificação, o crescimento. Então eu quero mostrar para vocês na prática,
Se você tiver raízes, alguém pode te maltratar, pode te podar, pode te cortar, pode desrespeitar você. Você vai continuar crescendo, vai continuar produzindo, porque você tem raízes que dão sustentação a você. É isso, gente. Então, nós precisamos ter raízes. E aí, quando eu falo isso, é uma coisa muito óbvia, muito evidente, e eu sempre digo isso com muita convicção, gente: todos quantos Deus levanta, Deus sustenta. Ainda que venham os vendavais, as tempestades, as intempéries, haja o que houver, se Deus te levantou, Deus te sustentará até o fim. Deus vai te sustentar. Ah, mas vem um vendaval, uma turbulência daquela, turbulência como nunca vista antes, que venha. Deus não nos garantiu isenção ou imunidade de turbulências. Vamos imaginar nós numa grande aeronave, e lá no comando está o piloto, Jesus, o comandante Jesus, e ele não garante a nenhum de nós isenção de turbulência, mas garante uma aterrissagem segura. Então, nós precisamos, primeira coisa, da convicção, e a convicção, ela requer o quê? Que nós tenhamos raízes, tenhamos estruturação. A segunda coisa, a vocação precisa estar alinhada com a convicção, gente. São duas coisas que não podem agir separadamente: vocação e convicção. As duas precisam estar alinhadas, associadas. A vocação aliada à convicção, na vida de Paulo, para mim particularmente, é um modelo permanente, gente. Para mim, depois de Jesus na Bíblia, Paulo é o cara, como diz a expressão. Mas por que, Moisés? Porque Paulo, ele escreveu 1/3 do Novo Testamento. Paulo escreveu toda a doutrina da igreja. Gente, Paulo foi um gigante na igreja primitiva, um trator na evangelização, foi um camarada imparável. E aqui eu peço para colocar para nós aí, 1 Timóteo 1:12, para vocês verem a questão da vocação com a convicção. 1 Timóteo 1:12. E dou graças ao que me tem confortado, a Jesus Cristo, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então, aqui é importante a gente considerar quem colocou você no ministério. Se você, com todo respeito, se você foi colocado no ministério por amizade, você não vai avançar. Se você entrou por apadrinhamento, você não vai muito longe. Ah, eu entrei por influência, por manipulação, você não vai se manter. Aqui está dizendo, quem colocou Paulo foi Jesus. Então tem que ser Jesus, aquele quem te coloca no ministério. E tem a versão minha, que é a corrigida, eu volto a dizer, nessa referência, e também Atos 21:13, coloca para nós Atos 21:13, aí uma outra referência. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Gente, essa referência está associada à anterior. O que eu quero mostrar para vocês é que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala com relação a quem colocou ele no ministério. Então ele sabe, ele conhece quem é Jesus. E aqui ele diz o seguinte: eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Jesus.
Eu não sei quantos aqui já tiveram aquela hora de um problema muito agudo, muito forte, muito intenso, tentar te sufocar, tentar te derrubar, e você dizer para você mesmo: eu sei em quem tenho crido. É isso que Paulo disse na referência anterior. Timóteo, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é que me chamou, eu sei quem é que me colocou nesse lugar, eu sei quem é que está pelejando por mim, eu sei quem é, eu tenho crido, e eu não me envergonho dele. E aqui Paulo fala: e eu estou pronto, não só a ser preso, aqui fala ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma pensadinha rápida. Nós conhecemos experimentalmente Jesus? Nós já provamos Jesus? Irmãos, tem aqui uma caneca com água. Ela obviamente não é transparente, mas vamos dizer que fosse aqui uma caneca transparente, água, e eu perguntasse para vocês uma coisa. Vamos imaginar aqui, uma imaginação, uma figura. Se aqui tivesse café, esse café quente saindo fumaça, eu perguntasse a vocês: o que eu tenho em minhas mãos? Vocês diriam: uma caneca ou um copo, depende da situação, com café quente sendo fumaça. Muito bem, vocês acertariam a pergunta da primeira resposta. Porém, se eu fizesse uma segunda pergunta: este café, ele é doce ou amargo? Vocês só responderiam com segurança, com certeza, depois de provar, depois de experimentar. Então o salmista, no Salmo 34, versículo 8, ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Então Deus está dizendo a cada um de nós: me experimentem, me provem. Quem sabe o que é não ter medo de ser provado. Então Deus está dizendo a cada um de nós: vocês precisam me conhecer experimentalmente. Então aqui Paulo está dizendo: olha, eu estou pronto não somente a ser preso, mas até a morrer pelo Senhor. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem eu estou seguindo, a quem eu estou servindo. Agora dê uma paradinha e raciocina comigo o seguinte: quais são os riscos que Paulo apresenta, mesmo sendo fiel a Deus, gente? Mesmo sendo fiel. Coloca para nós aí 2 Coríntios 12 e versículo de número 15. 2 aos Coríntios 12 e 15. E aqui Paulo fala sobre uma situação que é um paradoxo. Ele fala assim: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: olha, eu decidi voluntariamente, espontaneamente, de boa vontade, eu me gastarei e me deixarei gastar por vocês, ainda que, olha só, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Gente, um paradoxo. Paulo está dizendo: olha, eu, na proporção que amo vocês cada vez mais, eu vou ser menos amado. Por quê? Porque aquela hora de uma correção,
a hora de uma aplicação, de uma disciplina, o membro não gosta, o liderado não gosta, e acaba achando que o pastor é ruim, que o pastor não é legal, que o pastor é maldoso. Então Paulo está dizendo, olha, eu corro esse risco, amar cada vez mais e ser cada vez menos amado. Mas a parte inicial do versículo, ele fala assim, eu me gastarei e me deixarei gastar por vocês. Eu vou usar aqui uma outra figura, porque essa expressão, gente, ela é muito forte, ela é muito assim, impactante. Vamos imaginar, isso aí Paulo fala também nas cartas dele, um lavandeiro pega o pedaço de sabão, e esse lavandeiro pega esse pedaço de sabão, e ele começa a lavar roupa suja, e conforme vai lavando a roupa, usando o sabão, a roupa vai ficando limpa, em decorrência da ação do sabão. Mas em contrapartida, com o passar do tempo, aquele lavandeiro, usando esse pedaço de sabão, o que vai acontecendo? O sabão vai desaparecendo cada vez mais na mão do lavandeiro, até chegar o ponto de desaparecer completamente. Ou seja, o pedaço de sabão foi gasto na mão do lavandeiro. Paulo está dizendo, olha, a minha vida, ela vai ser gasta na mão de Deus. Será que nós estamos disponíveis a esse ponto, gente? Decididos a isso? A gente fala muito em servir. Eu quero servir, eu quero fazer a vontade de Deus. Será que nós estamos verdadeiramente dispostos a isso? Então Paulo, ele servia a Deus, não com propósitos ou interesses pessoais, mas o fato de gastar a vida dele em prol do reino de Deus. Gente, 1 Coríntios 4:1, coloca para nós aí, como é que Paulo via a questão de servir a Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Quando você bate o olho nesse versículo, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Qual é a primeira imaginação? A gente vai lá para Brasília, onde tem os ministros de Estado, ministros do governo, ministros do TSE, do STF, homens engravatados, carros blindados, gabinetes confortáveis, seguranças, regalias, mordomias e assim por diante. É a primeira coisa que nós imaginamos, ministros, que os homens nos considerem ministros. Só que essa palavra ministros aqui, dentro do seu contexto original, o que significa? Um escravo. E que tipo de escravo? Lá tinha a embarcação, vamos dizer um trireme. Esse trireme ia sair para a viagem. Eles pegavam esses escravos, que aqui Paulo fala ministros, digamos, tinha a parte intermediária e a parte inferior. Aí esse escravo ia para a parte inferior e lá ia fazer o quê? Remar do começo ao final da viagem. E esse escravo tinha que remar de maneira harmônica com os demais. Esse escravo, gente, do começo ao fim da viagem, não saía lá de baixo. Quem estava na parte intermediária ou na parte superior, não era visto por ninguém. Esse escravo não era contemplado, não era presenciado. Quem estava lá em cima, chegava ao destino,
porque lá embaixo havia alguém remando, alguém se ralando, alguém se desgastando, alguém derramando suor. Quantas vezes nós vemos na igreja pessoas que não aparecem, não são vistas, nem são, quem sabe, lembradas em algum momento da vida dela. São pessoas que vivem na mais absoluta discrição. Elas estão lá no porão, orando, jejuando, intercedendo. Então você está caminhando para o seu destino, você está indo para o alvo desejado, porque alguém está lá na parte inferior, trabalhando em seu favor. Olhem só, ministros eram esses escravos, que sofriam para valer, e não tinham holofotes. Então, Paulo está dizendo aqui, que o verdadeiro servo de Deus é aquele que não busca holofotes. E aí quando nós observamos Paulo, a gente tem algumas figuras que são bem interessantes, bem curiosas. A primeira delas, coloca para nós aí, Efésios 3 e 8, e preste bem atenção nessa referência, 3 e 8 de Efésios. Paulo escreve de maneira muito enfática, muito incisivo, e você vai entender o que eu quero mostrar com relação àquela ótica de Paulo. A mim, o mínimo de todos os santos. Eu falei para vocês no começo que para mim Paulo, depois de Jesus, é o homem que eu mais admiro, mais aprecio. Mas quando ele escreve aos Efésios, ele fala assim: a mim, eu sou o mínimo, outra versão diz, o menor de todos os santos. Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios. Paulo fala: eu sou o menor, o mínimo. Aí passa um tempinho, Paulo fala: não, eu estou enganado, eu estou equivocado, eu não sou o menor de todos os santos. Aí coloca para nós aí, 1 Coríntios 15 e 9, 15 e 9, aí Paulo vai, porque eu sou o menor dos apóstolos. Ele não se considera igual aos demais, nem maior, mas ele fala: eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então Paulo ele vai descendo. Quanto mais se aproxima de Deus, mais a pessoa se sente o quê? Menor. Como João Batista, que ele cresça e que eu desapareça. E existe um pensamento, gente, de Isaac Newton, fantástico esse pensamento. Ele diz assim que o que nós conhecemos acerca de Deus é como se fosse uma gota, o que nós desconhecemos é como se fosse um oceano. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós nos sentimos cada vez menor. E aqui, outra referência, 1 Timóteo 1 e 15, 1 Timóteo 1 e 15, aí ele fecha esse pensamento. Ele não se sente o menor dos apóstolos, ele se considera o menor dos santos, e aqui, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vocês estão vendo? Em vez dele subir, ele vai descendo. Hoje nós vemos o contrário, né? Pessoas querem ostentação, gente, querem mídia, querem holofote, querem evidência. Eu pergunto, será que Deus se agrada ou aprova isso? Tenta imaginar Moisés, Paulo, se fossem nossos contemporâneos, será que eles ficariam assim, curiosos? Ao que falar de mim na mídia aí? Como que eu estou diante dos olhares? Como que está a minha popularidade?
Será que eles teriam essa postura? Então vamos lá. A convicção inabalável de Paulo. Coloca para nós aí 2 Timóteo 4 e 6. 2 Timóteo 4 e 6. Aí Paulo, a gente vai partir para o terceiro tópico. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Gente, Paulo fez o que fez, produziu o que produziu, escreveu cartas que o mundo inteiro lê através dos séculos, e aqui ele fala o seguinte: final da vida dele, última carta. Depois disso a tinta foi encostada, o tinteiro encostado, o pergaminho foi aposentado, as penas deixaram de ser usadas, e aí os livros pararam de ser escritos por Paulo. Ele fala: estou chegando no final, estou sendo oferecido por aspersão, ou seja, estou sendo espremido. Versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo fala: combati o bom combate. Gente, combate na nossa cabeça é uma palavra que já nos remete a um ambiente de luta, um ambiente de guerra, onde você vê gente machucada, ferida, ensanguentada, morrendo, tombando no campo de batalha. É combate, é o ambiente. Mas aqui Paulo fala: combati o bom combate. Por quê? Porque a causa de Deus é um bom combate, gente. É um bom combate. Aí ele fala: acabei a carreira. Acabei a carreira. Não foi a carreira que acabou comigo. Aí vamos imaginar, Paulo estava lá na cela escura, solidão, quem sabe lá no fundo, e chega um momento quando um carrasco do Império Romano vem com a sua espada para separar a cabeça do corpo de Paulo, e o carrasco chama por Paulo, e ele vai se aproximando do local da execução dele, e aqui que ele escreve essa carta, a última carta, últimas palavras, ele fala: acabei a carreira. Alguém podia dizer: olha só, Paulo fez tudo o que fez, deu a vida dele, se entregou, se gastou, se doou, e no final morreu lá na solidão, abandonado. Ele fala que foi abandonado, como descrição, não como lamento. Mas o que Paulo queria dizer aqui, acabei a carreira, Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, eu não estou indo antes da hora. Timóteo, não estou indo depois da hora, estou indo na hora de Deus. E a hora de Deus é a hora certa, gente. Então Paulo diz: olha, eu não fui vencido, eu não fui uma pessoa que a carreira acabou comigo, mas eu acabei a carreira, fui até onde era para ir, até onde Deus projetou, planejou, idealizou. Então acabei a carreira, e depois ele fala: guardei a fé. Irmãos, todos nós aqui já tivemos aquela experiência de perder alguma coisa, e tem perdas que são dolorosas, são traumáticas, são inesquecíveis. Ninguém gosta de perder, ninguém quer perder, mas eu quero dizer para vocês francamente, se for necessário perder, perca algumas coisas, ou até mesmo perca muitas coisas na sua vida, porém jamais perca a sua fé em Deus, jamais perca a sua confiança em Deus. Então Paulo está dizendo aqui: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E quando ele fala tudo isso aqui, ele ainda diz para Timóteo, no segundo escrito dele, 1:8, e depois o versículo 12,
ele fala assim: porque não me envergonho, Timóteo, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, mesmo na hora da morte, Paulo tinha essa convicção, a certeza absoluta que Jesus estava guardando ele, e aquela era a hora da partida dele. Gente, e como terceiro lugar, a gente vai já chegar para o final, aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, para a gente interagir. E que pergunta é essa, diante de tudo que nós estamos vendo aí com referências bíblicas? É uma pergunta de cunho individual, muito pessoal. A resposta é muito íntima. E a pergunta é: estou sendo exatamente aquilo que Deus planejou a meu respeito? Ou estou sendo apenas o que dá para ser? É uma questão pessoal. Eu estou sendo o que Deus idealizou? Estou sendo o que Deus projetou? Ou estou sendo apenas o que dá para ser? Como nós falamos aqui, o nosso tema hoje é a questão vocação para servir, gente. E aí, diante disso, vem a pergunta: para que existo? Para que existo? O que justifica a minha existência no mundo? Porque Deus me trouxe ao mundo? Será que é para que eu seja uma peça decorativa no mundo? E com referência a mim, com certeza não. Eu não tenho estereótipo para ser uma peça decorativa. Então Deus não me trouxe ao mundo para ser uma peça decorativa. E é aqui que eu preciso entender e encontrar o meu sentido de vida. Depois que você encontra o seu sentido de vida, é que nós vemos aqui Paulo dizendo: não tem tempo ruim. É um camarada que não desistia, era um camarada que ele avançava, não tinha barreiras para ele, não tinha impedimentos para ele, porque ele entendeu o sentido de vida dele. Quando você entende o seu sentido ou propósito de vida, o mundo continua sendo um mundo ruim, um mundo maldoso, só que o seu mundo interior é mudado. E quando esse mundo interior é mudado, você enfrenta melhor o mundo. Então, eu quero que você pense muito nisso. E aí, quando eu falo sentido de vida, gente, tem alguns homens na história que nos deixaram algumas lições valiosas, entre eles Einstein. Qual foi a expressão de Einstein nesse sentido? Ele diz o seguinte: aquele que não tem um sentido de vida, não somente é infeliz, como pouco capaz de viver. Gente, é isso, descobrir o sentido de vida. Por que Deus te trouxe à existência? Qual a razão, o propósito? Tente entender isso aí. E aí tem outro homem, gente, que marcou a história: Martin Luther King. Esse camarada, esse pastor que lutou pela igualdade, morreu muito jovem, foi assassinado, e se eu não me engano ele ganhou o prêmio Nobel da Paz com uma idade muito pequena, que ninguém jamais ganhou. Existe um feriado nacional americano em memória a Martin Luther King, esse pastor, chamado de pastor norte-americano negro, que defendeu a igualdade, lutou, foi perseguido, foi assassinado. Mas qual é a frase que eu quero que vocês entendam, que era o lema de Luther King? Muito forte. Talvez alguém nem gostaria de ouvir essa frase dele, mas é uma frase que não tem como se esquivar, quando fala em propósito, em sentido de vida. Ele dizia o seguinte: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Então ele não foi um hipócrita, ele viveu isso.
ele deixou essa lição. Então, e olhando para tudo isso, a gente vê quando as pessoas vivem, porque entre a teoria, gente, e a prática há uma certa distância. É muito fácil falar, mas em viver e praticar. Então Paulo, ele deixa para nós a autoridade. Ele deixa uma voz de autoridade. Coloca para nós aí Gálatas 6:17, e você vai ver qual é o meu propósito aqui dentro dessa expressão. Gente, Gálatas tem 6 capítulos, 18 versículos. Naquele tempo não tinha divisão, mas ele começou a carta. O último versículo é a saudação final, o fechamento da carta. Eu imagino que Paulo, quando começa a carta, ele já começa a ter na cabeça dele esse pensamento, mas ele segura, vai segurando, chega no finalzinho e fala: agora tem que colocar, para depois fazer o fechamento. Ele teve muitos confrontos na Galácia. Entre esses confrontos, Pedro, que era chamado lá o homem, coluna da igreja primitiva. O que Paulo escreve? Desde agora, ninguém me inquiete mais, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Se Paulo fosse o nosso contemporâneo, e nós fôssemos aqui usar, gente, uma figura, qual seria a figura que nós usaríamos hoje? Paulo diria assim: olha, desde agora, ninguém me enche mais o saco. Eu já moro em sítio, repito, diria: ninguém enche o picuá. O que eu quero mostrar para vocês, e quero que vocês guardem, é que Paulo, quando escreve a carta a primeira aos Coríntios, ele fala da biografia dele, e ele teve 5 quarentenas de açoites, ou seja, 200 açoites, menos 5, 195, aqui eram chicotes, longas tiras de couro, com pedaços de osso e de chumbo, para que quando o prisioneiro fosse açoitado, sua carne fosse rasgada, como fizeram com Jesus. Então Paulo tinha o que, gente? O corpo cheio de cicatrizes, cheio de marcas. Ele foi apedrejado, e apedrejamento que eram pedras grandes, brutas, pontiagudas, irregulares. Imagine alguém no chão e sendo ali, jogando pedra em cima dele, pedras e mais pedras. Em Listra foi isso. Então Paulo, quando olhava para a mão dele, ele via cicatrizes, ele via marcas. Olhava para o abdômen, marcas, cicatrizes. Nas pernas, marcas, cicatrizes. E eu entendo que cada marca que ele via não era lamúria, não era queixume, mas para mim cada marca, ele dizia: é mais um troféu que eu ganhei para o reino de Cristo. Troféus. Então ele sabia, ele tinha autoridade para dizer, gente. Então a gente vai aqui, o último ponto: ser um servo servidor. Eu vou dizer: mas é redundante isso aí? Pode ser, mas eu quero usar ser um servo servidor. Digo, um servo frutífero, um servo produtivo, um servo prestativo. E aí eu quero fazer algo mais pessoal aqui agora. Quero que você imagine o que eu quero que você assimile. Há muita gente precisando de você. Há muita gente esperando por você. Há muita gente aí fora machucada. Muita gente ferida. E você pode ser uma caixinha de curativos na vida dessa pessoa. Você pode ser uma caixinha de curativos na vida dessa pessoa. Na vida de alguém, você pode ser um instrumento de alívio para o sofrimento que ela está enfrentando. E aí, de maneira muito tranquila, gente, muito tranquila mesmo, Deus quer usar o seu coração como uma extensão do coração dele.
quando você olha os evangelhos, é muito comum, muito repetitivo, Jesus teve compaixão, Jesus movido por compaixão, íntima compaixão. Então compaixão era o que movia Jesus. O que é compaixão? Quando eu falei aqui, Deus quer que o seu coração seja uma extensão do coração de Deus. Compaixão pelas pessoas necessitadas. Compaixão é quando eu vejo alguém num estado deplorável, miserável, em angústia, agonia, aflição, e quando eu vejo essa pessoa naquele estado de aflição, eu me coloco no lugar dela, e quando me coloco no lugar dela, eu sinto as dores dela, eu sinto a aflição dela, e quando eu sinto as dores dela, esse tipo de reação me leva a uma ação em favor daquela pessoa. Então, toda pessoa que diz que tem compaixão, vai fazer algo em favor de alguém necessitado. Se eu disser que tive compaixão de alguém, e fiquei indiferente, eu não tive compaixão, gente. Tive tão somente o pensamento de compaixão, e não o sentimento de compaixão. Então, Deus quer que você seja uma extensão do coração dele. Deus quer que você seja uma extensão dos olhos dele. Deus quer que você seja uma extensão das mãos dele. Deus quer que você seja uma extensão dos ouvidos dele. Deus quer que você seja uma extensão dos braços dele. E eu, nesse livro que eu escrevi por último, tem um capítulo que eu escrevi, o abraço de Deus. Mas é possível Deus abraçar alguém? É, através dos teus braços. Quanta gente precisa de um abraço de Deus, e quando Deus abraça alguém usando você, o abraço de Deus, ele é completo, preenche por fora e preenche por dentro. O abraço de Deus é curador, é sanador, é restaurador, é vivificante. E eu posso dizer para você sem medo de errar, porque tenho visto isso, tenho presenciado, tenho tratado disso. Há muita gente em nosso meio, não digo lá fora, no nosso meio, que está morrendo não no sentido assim literal do corpo, do orgânico, do fisiológico, mas morrendo interiormente. São pessoas que não têm mais estímulos para viver, não sonha mais, não tem mais aspirações de vida, não tem motivações, não tem mais idealizações, não tem mais projetos de vida. São pessoas que estão morrendo à prestação, fazendo seu próprio funeral em vida, e Deus quer usar você para curar essas pessoas, para restaurar, revivificar essas pessoas. Deus quer usar a tua vida para isso. Irmãos, para finalizar definitivamente, há um artigo publicado por um jornalista chamado Moisés Brasileiro, e isso tem umas coisas assim que mexem muito com a gente. Esse fato relacionado ao ano 2011, e ele fala que nesse período na igreja quadrangular do Brasil, igreja quadrangular no Brasil, ela tinha 30 mil pastores e pastoras. Essa pesquisa está registrada, gente. E ele fala que mensalmente 70 deserções. Já pensou? Cada mês 70 pastores e pastoras desistindo. Nesse mesmo período, 2009, 2 anos antes, porém, ele faz algo similar relacionado à igreja IPI, que naquele tempo tinha 500 templos no Brasil. 500 templos no Brasil, a IPI tinha em 2009, e tinha 690 pastores, ou 690 ministros,
e a média era de 50 ministros licenciados para tratar de saúde. Vocês estão percebendo o quanto tem gente esperando por você, precisando de você, aguardando você? E eu quero finalizar dizendo que Deus tem um plano para a tua vida. Ah, Moisés, é uma coisa tão antiga. Eu concordo. Quando me converti, isso tem 40 e tantos anos, eu ouvia muito isso. Ah, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano. Hoje a gente vê diferente, um pouquinho. Ah, Deus tem um projeto. Gente, quando Samuel escreve seu segundo livro, 22:31, ele fala assim: o caminho de Deus é perfeito. Gente, o caminho de Deus é perfeito. Puxa, vai dar um estalo, né? Puxa, um insight. Aí vem um homem depois, escreve um salmo, Salmo 18:30, e ele escreve assim: o caminho de Deus é perfeito. Quem foi esse salmista? Davi. Quem foi Davi? Ungido por Samuel, conviveu com Samuel, ele naturalmente teve convivência com Samuel. Então, os dois escrevem a mesma coisa: o caminho de Deus é perfeito. Aí nós, quando olhamos essa expressão, o caminho é perfeito, qual é a nossa primeira interpretação? Um caminho reto, onde não tem curvas, nem para a esquerda, nem para a direita, não tem buracos, não tem pedras, não tem espinhos, não tem ondulações, não tem altos, não tem baixos, não tem esquinas. É a nossa interpretação, um caminho reto, retilíneo. Porém, eu quero dizer para vocês nesta noite, o caminho de Deus, ele tem buracos, tem pedras, tem espinhos, tem ondulações, tem altos, tem baixos, tem curvas, onde de vez em quando nos acidentamos. Mas quando a Bíblia fala que o caminho de Deus é perfeito, é porque o alvo que Deus estabeleceu para você será atingido. O alvo que Deus determinou para você será alcançado. Então o caminho de Deus é perfeito. E Deus de fato tem um plano para a tua vida. E hoje nós vemos o que, gente? Qual é o momento? O momento do plano B. Porque o homem faz o plano A já pensando no imprevisto, pensando na falha, pensando que vai dar algum tipo de complicação e não tenha o seu efeito. Então o homem faz um plano A, já faz um plano B, prevendo que o A não vai funcionar. Alguns fazem um plano C, um plano D e assim por diante. Porém, guarde bem uma coisa: Deus não tem plano B para a tua vida. Deus tem um plano A e tão somente um plano A para a tua vida. Deus fez para dar certo e vai dar certo e vai funcionar. Então nesta noite eu peço que todos ponham-se em pé. Eu já passei do horário, perdão pastor Jurandir, pelo tempo que eu passei. Eu quero orar sabendo que todos nós aqui, gente, todos nós fomos alcançados por Jesus Cristo. Todos nós estamos aí no reino de Deus. Todos nós temos hoje um privilégio, e nós estamos aqui nesta noite, e tenha certeza, Deus, eu digo uma coisa que é muito certa: Deus trabalha simultaneamente em trilhões de frentes. O mundo tem o que, gente? 8 bilhões de pessoas. Cada pessoa tem dezenas e centenas de demandas pessoais. Aí Deus tem o universo, tem a natureza, tem os animais. Então Deus tem trilhões e mais trilhões de frentes, e Ele trabalha em todas elas simultaneamente. Mas Deus não perde você de vista, e Deus cuida de você
como se você fosse a única pessoa do planeta. Então hoje você tenha certeza, Deus cuida de mim, Deus tem algo melhor para mim, Deus tem algo promissor para a minha vida. Nós vamos orar, e eu peço você, curve a sua cabeça, e tenha certeza, que você é para Deus muito valioso, e Deus tem algo muito grandioso para fazer em você, e através de você. Querido Deus, nós queremos te bendizer nesta noite, por esse momento de reflexão, esse momento de compartilhamento, esse momento onde a tua palavra, Pai, ela foi exposta, e eu sei que ela não voltará para trás vazia, sem antes atingir o propósito para o qual foi enviada. E eu sei que a tua palavra teve o endereço certo, que é o coração de cada um nesse lugar, Pai. Deus, o Senhor sabe a condição de cada um, o Senhor sabe das dificuldades, das preocupações, das inquietações, dos desafios. Tu nos conheces particularmente, individualmente, Tu sabes da nossa estrutura, Pai. Que nesta noite Tu venhas por meio do Espírito Santo trabalhar em cada um de nós, trabalhar no nosso coração, no nosso emocional, no racional, no espiritual, no ministerial, no pastoral. Trabalhe em nossas vidas, Pai, nos estruturando, nos firmando, nos dando crescimento, amadurecimento, desenvolvimento. Nos ajuda, Pai, nós precisamos do Senhor. Tu conheces, Tu sabes, Pai, dos nossos propósitos, e sem Ti não somos nada, não faremos nada, e não iremos a lugar algum, meu Pai. Nós precisamos do Senhor, dependemos do Senhor, e contamos com o Senhor. Ajuda cada um de nós, Pai, sustenta cada um de nós, e cuida de cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém e amém.